Esta história é diferente de qualquer outro resumo que fizemos. Nosso personagem principal é ninguém menos que uma cobra fraca que, por acaso, despertou sua consciência. Ele ganhou inteligência a ponto de agora saber como se defender e manter-se vivo contra esses cultivadores caçadores de cobras. Esta cobra não é um protagonista qualquer. Assista ele devorar bestas demoníacas que eram 10 vezes ou até 100 vezes maiores que ele. Além disso, também temos uma trama densa, quer dizer, uma trama interessante. O título deste manhwa é Imortal Serpente, a história da cultivação de uma cobra rumo à imortalidade. Por favor, comente lanche se você gostou do vídeo. A história começa em uma vila rural. Como estava escurecendo, as pessoas das ruas foram aconselhadas a voltar para casa rapidamente. O lugar não estava em paz ultimamente. Um homem formou os aldeões para acender incenso e fecharem bem as portas para evitar que a velha cobra preta entrasse nas casas. Um rumor sobre a velha cobra preta estava circulando. Dizia-se que essa cobra devorou 2 pessoas no templo do deus da montanha há alguns dias, e uma dessas pessoas era um cultivador. O homem com quem ele conversava respondeu que não sabia da cobra ter comido pessoas, mas ouviu que galinhas e patos desapareceram na vila recentemente. Uma criança sugeriu ao pai que trouxesse as galinhas para dentro de casa também. Ele sabia que seria fedido, mas achava melhor do que perder as galinhas. O pai concordou que era melhor do que perder as galinhas para a velha cobra preta. Eles decidiram voltar para casa rapidamente. O pai reclamou que as casas pelas quais passavam pareciam geladas. Mal sabiam eles que havia algo dentro daquela casa abandonada. Uma cobra começou a sibilar. Ela sabia que a velha cobra preta, de que falavam, era ela, mas negava ser velha. Também não achava que era assustadora. Ela ouviu o rumor sobre as 2 pessoas de alguns dias atrás, e de fato as devorou. Um homem gritou por socorro. Ele foi chamado de pílula em forma humana, e disseram que ele deveria pagar com a vida, especialmente depois de engordar com ervas medicinais. O homem chorou e implorou por misericórdia, pois não queria ser comido. Ele continuava orando ao deus da montanha por ajuda. Naquela época, a cobra não entendia o que eles diziam, mas o homem parecia muito miserável. Então, a cobra decidiu acabar com seu sofrimento e o comeu. Então, outra pessoa chegou. O velho sentiu pena ao ver sua pílula em forma humana naquele estado. A cobra percebeu que o velho era digno de pena e miserável. O velho apontou para a pessoa sendo devorada, dizendo que era a sua pílula em forma humana, que ele passou 10 anos refinando. Ele exigiu que o homem fosse devolvido. Como a cobra queria acabar com o sofrimento do velho também, decidiu reuni-los. Mas a cobra não esperava o que aconteceria em seguida. Ela teve um avanço repentino. Não apenas desenvolveu um núcleo demoníaco, mas também despertou inteligência. A partir de então, aprendeu muitas coisas perigosas e assustadoras que não sabia antes. Uma coisa que a cobra aprendeu foi que os humanos de capa preta que a perseguiam eram chamados de caçadores de cobras. Todos eram cultivadores da seita de caçadores de cobras. A cobra uma vez testemunhou ele cercando uma piton reticulada enorme. Ela percebeu que esses cultivadores humanos eram realmente fortes. A cobra aprendeu que os cultivadores podem continuar aumentando sua força à medida que cultivam. Eles começam no estágio de refinamento de Ki, passam para o estágio de estabelecimento da fundação, depois o estágio de formação do núcleo, até o estágio da alma nascente. A cobra sabia que suas fugas anteriores foram por sorte. Ela percebeu que os humanos são assustadores, mas os cultivadores são ainda mais. Não foi fácil para a cobra despertar sua inteligência, e isso a motivou a sobreviver. Por causa disso, a cobra percebeu que caçar aves de rapina e humanos tinha muitos riscos, e roubar aves domésticas era a opção mais segura. A barriga da cobra roncou, porque ela estava com fome novamente. Não apenas algumas galinhas e patos não a satisfaziam mais, mas também estavam ficando mais difíceis de roubar. A cobra ouviu que a vila de Xelan tinha muitos ricos que criavam porcos. Ela decidiu roubar lá. A cobra notou que os humanos gostam de se nomear. Ela não gostava que os humanos continuassem a chamando de cobra velha, quando não era tão velha. A cobra decidiu que seu nome seria Snake. Mais tarde, naquela noite, na vila de Xelan, Snake rastejou para o chiqueiro. Os porcos estavam todos desprevenidos. Ao ver o porco gordo, Snake sabia que seria suficiente para encher seu estômago. Snake inspecionou os arredores e presumiu que os humanos que criavam os porcos já haviam ido dormir. Snake não se conteve e devorou os porcos. Os outros porcos acordaram e fizeram barulhos altos enquanto fugiam. A cobra queria que parassem de gritar, pois poderiam atraí-lo para a morte se chamassem pessoas. Snake mirou outro porco e o devorou. Ele estava feliz e satisfeito. Foi só nesse momento que percebeu que comeu demais. Decidiu dormir, já que ainda havia tempo, antes que os humanos começassem o dia. Isso o ajudaria a digerir antes de partir. 2 horas depois, um homem gritou que um moleque roubou sua mulher. Alguém sugeriu que o homem parasse de bater em Shen Fan, pois parecia que o cara tinha parado de respirar. Eles foram até o chiqueiro. A cobra acordou e os viu chegando. Para Snake, humanos são assustadores, então ele decidiu se esconder.
O homem decidiu jogar o moleque no chiqueiro. Snake se escondeu atrás das tábuas no teto, esperando que os humanos não o notassem. O homem informou ao seu irmãozão que o moleque não estava mais respirando. O homem respondeu que era bom que o moleque estivesse morto e que seu corpo seria comida para os porcos. Eles deixaram o chiqueiro enquanto reclamavam do mau cheiro. Um homem também notou que o número de porcos havia diminuído. Snake entrou em pânico. Os porcos se aproximaram do corpo. Snake já tinha ouvido que um humano morto traz má sorte, então decidiu sair rapidamente. Para sua surpresa, o humano abriu os olhos vermelhos de sangue. Snake ficou surpreso ao ver o homem voltar à vida. Ele se perguntou se o homem estava apenas fingindo estar morto. O homem começou a rir alto, enquanto dizia que ele, um imortal, finalmente havia possuído alguém e reencarnado. Coincidentemente, o nome do dono do corpo e o dele eram iguais, Shen Fong. A alma imortal que se transferiu para o corpo comentou que o dono anterior do corpo era um lixo. O noivado foi cancelado e seu núcleo foi destruído. Mas essa alma imortal que herdou o corpo decidiu se vingar pelo pobre homem. Snake se perguntou com quem aquele homem estava falando. A alma imortal inspecionou o corpo e disse que ele estava gravemente ferido. Se não tivesse sido possuído por ele, o corpo teria morrido. Mas as lesões não eram um problema para ele. Snake sabia que ficar mais tempo seria ruim para ele. O homem virou-se e viu Snake. Ele percebeu que era uma besta espiritual. Snake entrou em pânico internamente por ter sido descoberto. Ele estava preocupado que o homem fosse um cultivador de alto nível ou pior. Ele se concentrou para circular sua energia para se curar e liberar sua energia espiritual para assustar a cobra. Enquanto fazia isso, um item apareceu. Esse homem não esperava que o tesouro supremo do plano demoníaco, o caldeirão demoníaco divino, também reencarnasse com seu sentido divino. Enquanto falava com ninguém, ele disse que o dragão antigo do vazio estava enganado. Snake pensou que esse homem, um caçador de cobras, havia começado a lançar feitiços para matá-lo. Ele presumiu que deveria ser porque devorou 2 porcos. Snake superpensou o cenário, pois não queria morrer ainda. Ele se perguntou se deveria apenas devolver os porcos, mas já estava quase terminando de digeri-los. O homem continuou seu feitiço enquanto Snake entrava em pânico ainda mais. Snake se sentiu encurralado, e por isso abriu a boca bem grande enquanto se aproximava do homem. Snake continuava pensando que foi forçado a fazer isso. O homem ficou surpreso ao perceber que metade de seu corpo já estava dentro da boca da cobra. Snake o engoliu. Snake estava feliz por ter feito isso, mas ainda não podia relaxar. Ele rastejou o mais rápido que pôde, pois o lugar não era mais seguro. O homem ainda estava vivo dentro da barriga. Ele estava irritado que uma besta espiritual de primeiro nível o emboscou. Ele disse à cobra que lhe deu uma chance, mas em vez de fugir, ela o devorou. O homem reuniu forças e disse à cobra que ela acabou de selar seu destino. O homem usou sua habilidade. Fúria, oceano sem limites. Um soco poderoso. A cobra sentiu isso. O homem continuou a socar seu estômago. Snake ficou surpreso que o homem ainda não estivesse morto e que pudesse lançar feitiços dentro de seu estômago. Snake sentiu a dor de ser chutado no estômago, mas ainda assim se esforçou para se acalmar. Eventualmente, o homem encontrou o núcleo demoníaco da cobra. Havia um escudo protetor do núcleo demoníaco. O homem pensou que a cobra estava agindo com arrogância por causa disso, mas na realidade, para Snake, era uma linha de vida. O homem o agarrou, causando rachaduras. Snake tossiu sangue. Experimentando esse tipo de dor, Snake não pôde evitar pensar o quão assustadores são os caçadores de pobres. Snake se contorcia de dor. Dói tanto que Snake se perguntou se era o fim para ele. Ele não conseguia mais se mover. Snake estava frustrado, pois trabalhou duro para condensar seu núcleo demoníaco até despertar sua inteligência. Snake derramou uma lágrima enquanto se lamentava com arrependimentos por ter ido àquele lugar para roubar os porcos imundos. Enquanto isso, o homem mastigava as entranhas da cobra. Ele estava encantado em comer uma cobra de carne para se nutrir. Para sua surpresa, o caldeirão demoníaco divino apareceu. Ele se afastou dele. Então ele o perseguiu, mas teve dificuldade em recuperá-lo. De repente, o espaço ficou muito brilhante. Uma névoa amarela começou a formar algo. Quando terminou, revelou um rosto ameaçador de um dragão. O homem presumiu que era porque o caldeirão demoníaco absorveu os fragmentos do núcleo demoníaco da besta. Ele não podia acreditar que o caldeirão demoníaco estava ajudando aquela besta. Ele percebeu que a cobra não era apenas uma cobra espiritual comum. O caldeirão demoníaco fez um som de din, fazendo o dragão rugir alto. O homem foi envolto por um feixe de luz. A luz saiu pela boca e olhos da cobra. Isso fez Snake se contorcer de dor. A pele do homem estava sendo queimada. Ele não podia aceitar isso, pois era um imortal. Eventualmente, nada restou dele. O sol então nasceu e os pássaros cantaram. Podíamos ver que o corpo de Snake estava despedaçado, mas então o porco começou a tremer de medo. E isso porque algo começou a rastejar novamente. Era ninguém menos que Snake. Ele estava vivo e derramava lágrimas de tristeza por ter seu núcleo demoníaco quebrado. Ele ficou lá em uma poça e aquela água refletiu o dragão do caldeirão demoníaco. No dia seguinte, podíamos ver que os porcos estavam mordendo a cauda da cobra. Era como se estivessem tendo um banquete. Um porco mordeu a cauda. Para sua surpresa, a cauda se moveu e jogou o porco no ar.
Snake se ergueu enquanto dizia ao porco para parar de morder sua cauda. Snake jurou devorar todos aqueles porcos mais tarde. Os porcos fugiram o mais rápido que puderam. A cauda de Snake tremia, ela doía, o que deixou Snake irritado com os porcos. Mas Snake também estava confuso por ainda estar vivo. Ele então lembrou que seu núcleo demoníaco foi destruído pela pessoa que ele comeu. O núcleo demoníaco é a base da cultivação para toda besta demoníaca. Snake se perguntou como ele iria cultivar sem seu núcleo demoníaco. Snake chorou ao presumir que estava completamente acabado, mas então ele começou a perceber que ainda estava vivo, apesar de seu núcleo demoníaco estar destruído. Ele se perguntou como isso aconteceu e teve uma ideia. Ele lembrou do caldeirão demoníaco divino mencionado por aquele humano. Ele estava confuso sobre por que ele estava lá, no lugar de seu núcleo demoníaco. Ele se perguntou se ele substituiu o núcleo demoníaco e salvou sua vida. E agora, ele podia ver o interior de seu corpo. E não era só seu corpo. Ele também podia ver o interior dos porcos. Sua teoria era que isso era uma habilidade dos cultivadores de sentido divino. Ele ficou satisfeito por agora ter a habilidade dos cultivadores. Ele conseguia enxergar mesmo com os olhos fechados. Com isso, caçar comida e evitar bestas e humanos se tornou muito mais conveniente. Mas ele notou que havia mais. Seu cérebro foi bombardeado com mais informações. Era a técnica de cultivação do homem que ele devorou. Snake sentiu a cabeça coçar, e isso era um sinal de que seu cérebro estava crescendo. Embora ele não soubesse para que servia, ele tinha certeza de que deveria ser capaz de curar ferimentos. Ele decidiu imitar a técnica da pessoa para canalizar sua energia. Ele tentou lembrar o cântico do homem, mas acabou optando por canalizar seu núcleo demoníaco naturalmente. Ele prestou atenção ao seu núcleo demoníaco e sentiu uma sensação. Era como se a aura de seus arredores estivesse lentamente se reunindo ao seu redor. Alguns momentos depois, sua cauda começou a se curar. Ele ficou impressionado com como isso aconteceu. Ele apenas respirou fundo, algumas vezes, e a energia espiritual estava preenchendo o interior de seu corpo. Seu corpo parecia revigorado. Era como se ele tivesse comido ervas espirituais. O uso principal da técnica deveria ser para aumentar a cultivação, e a habilidade de cura deveria ser um efeito adicional. Seu núcleo demoníaco havia sido destruído. Em teoria, ele não deveria ser capaz de armazenar energia espiritual. Então isso o fez pensar que o caldeirão se tornou seu novo núcleo demoníaco. Ele não pensou muito nisso e partiu para encontrar um lugar para dormir, por alguns dias já. Ele fez uma nota mental de que um jovem aleatório era tão forte, então ele não deveria mexer com humanos no futuro. Mas antes de partir, os olhos de Snake começaram a brilhar ao lembrar de mirar nos porcos. Ele raciocinou que se ia cultivar, deveria encher o estômago primeiro. Mais tarde naquele dia, em um rio, após engolir aquela pílula em forma humana e alcançar a iluminação, o cérebro de Snake frequentemente experimentava novos conhecimentos surgindo, e após engolir Shenfan, essa sensação ficou mais forte. Em uma manhã, alguns dias depois, Snake de repente entendeu o sistema de cultivação dos humanos. Descobriu-se que a cultivação das bestas demoníacas era a mesma que os métodos de cultivação dos humanos. Era dividida em vários reinos de cultivação. Havia o reino do despertar espiritual, o reino do estabelecimento da fundação, o núcleo demoníaco. Então, ele se esforçava mais. Ele deveria ser capaz de comer presas de grande tamanho. Agora, Snake tinha certeza de que o caldeirão se tornou seu novo núcleo demoníaco. Ele tinha a sensação de que, uma vez que a energia espiritual dentro do caldeirão estivesse cheia, ele conseguiria avançar. O consumo para cultivação era muito grande. Embora aquela técnica permitisse que ele absorvesse a energia espiritual do céu e da terra, apenas absorver energia espiritual não era suficiente. Era impossível para bestas demoníacas cultivadoras viverem sem comida. Se Snake quisesse avançar, ele precisaria de muita energia e sangue para se reabastecer. Isso significava muita comida. Mais tarde naquela noite, ele viu um javali no campo comendo uma melancia alegremente. Era uma besta de grande tamanho e perigosa. De acordo com o sistema de cultivação, Snake estava agora no pico do primeiro nível de consciência espiritual, e o javali não tinha inteligência. E seu nível era inferior ao de Snake, razão pela qual, desde que Snake estivesse preparado, ele conseguiria encher seu estômago. Ele segurou uma pedra na boca, pensando que seria suficiente para matar o javali. Ele rastejou atrás do javali, mas Snake parou no meio do caminho, e isso porque ele viu que o javali já o encarava com olhos ameaçadores. Tudo o que ele pôde fazer foi perguntar sarcasticamente ao javali: "A melancia está madura?" Mas o álibi de Snake não funcionou, pois o javali rugiu alto. Snake correu rápido, pois estava com medo. O javali o perseguiu. Então ele chegou a um beco sem saída. Ele sabia que não podia continuar correndo, então precisava usar todo o seu poder. Caso contrário, estaria acabado. Como forma de contra-ataque, ele jogou pedras no javali. Seu plano era acertar o javali primeiro. O impacto da pedra atingindo o javali fez o javali sangrar e ele caiu morto. Snake ficou atônito. Ele estava tão surpreso que bastaram algumas pedras para matá-lo. Ele não podia acreditar que era tão forte, e como pensou que o javali era esperto o suficiente para fingir, ele presumiu que o javali
estava apenas fingindo estar morto, então Snake jogou mais pedras nele. Após algum tempo, ele finalmente se convenceu de que o javali estava completamente morto. Ele até pensou que quase foi enganado pelo javali, embora realmente o tivesse matado antes. Ele se aproximou e pensou em evitar que o javali fingisse estar morto. Ele decidiu lidar com isso puxando sua perna. Para ter certeza, ele desmembrou as partes do corpo do javali. Snake finalmente se sentiu seguro e prosseguiu para comê-lo, mas algo o fez parar de mastigar no meio do caminho. Ele vomitou algo, porque o javali tinha algo duro dentro dele. Então ele viu que havia um núcleo demoníaco. Ele olhou, ele percebeu que não era apenas um javali comum. Ele sentiu medo agora que descobriu que era um javali demoníaco. Disse que um núcleo demoníaco contém energia explosiva, então ele não podia engolir o cru, caso contrário poderia explodir até a morte. Se ele quisesse absorvê-lo, precisaria transformá-lo em pílulas, mas ele não sabia como fazer pílulas. Na natureza, bestas demoníacas engolem o cadáver e o núcleo demoníaco juntos. Ele pensou que se as bestas explodissem ao engolir o núcleo demoníaco cru, isso significaria que as bestas demoníacas teriam sido extintas há muito tempo. Então ele percebeu que seu conhecimento em seu cérebro era tudo focado em humanos. Os físicos dos humanos e das bestas demoníacas são diferentes. Ele abriu a boca bem grande e comeu o núcleo. Ele reclamou que era difícil de engolir. Depois ele sentiu calor em seu estômago. Isso porque o caldeirão demoníaco divino dentro do seu corpo estava absorvendo o poder do núcleo demoníaco. O poder do núcleo demoníaco estava enchendo o caldeirão. Ele sentiu uma sensação em seu corpo. Era a sensação de um avanço. Alguns momentos depois, seu corpo brilhou. Snake havia alcançado o segundo nível do reino da consciência espiritual. Ele estava muito feliz. Ele notou que 2 escamas em sua cauda se tornaram douradas. Ele esmagou uma rocha com sua cauda. Ele estava tão feliz com a sensação incrível. A escama era tão forte quanto aço. Ele rastejou na grama quando notou algo. Um humano estava diante dele. E mais, era um jovem. Nosso protagonista começou a entrar em pânico no campo de melancias. Snake encontrou um garoto segurando um garfo de fazenda. Ele se perguntou o que esse garoto estava tentando fazer. Mas, julgando pela postura do garoto, parecia que ele estava se preparando para atacá-lo. Snake se perguntou se essa pessoa também era um cultivador, ou talvez alguém como Shenfan. Snake sentiu perigo, então ele moveu seu corpo para empurrar o garfo para longe dele, e o garfo quebrou em pedaços. Então ele rastejou o mais rápido que pôde para fugir, especialmente porque havia chance de que o companheiro do garoto aparecesse. Snake estava realmente aterrorizado. O garoto ficou perplexo no início, até perceber algo. Ele imediatamente voltou para casa e relatou ao seu pai que a velha cobra preta devorou o porco demoníaco que matou sua mãe, mas a cobra ficou com medo dele, então fugiu. Enquanto isso, Snake seguiu para a floresta. Ele ficou aliviado que o garoto não o seguiu. Ele achou estranho no início até perceber que poderia ser apenas um garoto normal. Snake fez bico enquanto se chamava de covarde. Ele se perguntou se estava delirando ou talvez com medo de jovens, e isso o deixou desapontado consigo mesmo, especialmente porque ele era um demônio determinado a se tornar uma besta primordial. Ele não queria continuar assim. Como já havia chegado ao templo do Deus da Montanha, ele decidiu entrar e orar como os humanos faziam. E como ele obteve sua inteligência lá, poderia ser sua terra de sorte. Já era tarde da noite. Snake ouviu antes que ter demônios internos é um grande tabu na cultivação. Para superar seu demônio interno, é preciso ser sincero. Então Snake sentiu um cheiro agradável. Eram as oferendas no altar. Havia uma galinha assada inteira, maçãs, pêssegos, e isso o fez salivar. Ele imediatamente pulou na mesa, enquanto justificava que o Deus da Montanha não gostaria de deixar a comida se desperdiçar. Ele presumiu que, se ajudasse o Deus da Montanha a comer a comida antes de orar, isso mostraria sua sinceridade. Snake terminou sua refeição com um arroto alto. Com 3 varinhas seguradas por sua cauda, ele prosseguiu orando ao Deus da Montanha para protegê-lo e ajudá-lo a superar seu demônio interno para que pudesse cultivar com sucesso. Ele orou sinceramente por uma bênção para permanecer vivo adequadamente, quando de repente foi interrompido por uma risada alta. Um homem perguntou à senhorita para onde ela estava tentando correr. A garota gritou por socorro. Snake se sentiu irritado por haver humanos novamente. Uma mulher correu para dentro do templo, enquanto o homem podia ser ouvido dizendo aos seus discípulos para esperarem por ele do lado de fora, enquanto ele entrava para se divertir. Snake se escondeu e observou. Ele julgou a mulher como idiota por correr para um beco sem saída. O Templo da Montanha tem uma única entrada. Por causa disso, era impossível para Snake escapar sem ser descoberto. Ele decidiu esperar e ver. O homem se apresentou como Mestre Shu e disse à garota que não havia mulher que o recusasse quando ele colocava os olhos nela. A mulher tremia enquanto segurava uma faca. Ela gritou para o homem não se aproximar dela. Mestre Shu disse a ela para pensar 2 vezes antes de agir. Caso contrário, ele tornaria a vida dela pior que a morte. A mulher ameaçou o homem dizendo que, mesmo que não pudesse matá-lo, poderia se matar, e o homem não conseguiria nada. O nome Mestre Shu soava familiar para Snake. Ele lembrou do incidente no chiqueiro. Ele era o homem que jogou Shenfan no chiqueiro. Snake presumiu que esse homem era um especialista, já que havia espancado Shenfan quase até a morte.
Isso fez Snake ter cuidado para não ser descoberto. Ao vê-la agarrar a mulher e tapar sua boca, Snake se perguntou se ele estava no cio. Isso fez pensar que os humanos são estranhos, já que podem entrar no cio a qualquer momento, diferente dele, que só entra no cio na primavera. A mulher estava sendo despida à força. Enquanto Snake observava, isso o fez pensar sobre qual parte daquele corpo fraco atraiu o Mestre Chu. Snake sentiu vergonha. Para ele, se a mulher fosse deixada na montanha, seria devorada imediatamente. Mestre Chu pegou a faca, enquanto repreendia a mulher por ousar se matar e agir arrogantemente ao ameaçá-la. Ele disse a ela que se aproveitaria dela antes de matá-la. Snake comentou que Mestre Chu era musculoso, mas um idiota. A mulher estava furiosa com Chu Gang por forçá-la a romper seu noivado e matar seu amante Chen Fan, e agora ele estava tentando assediá-la. Ela jurou que não o deixaria em paz, mesmo que se tornasse um fantasma.